noite, boa tarde, bom dia. Como sempre, coloco esses cumprimentos relacionados ao momento que você nos assiste. Hoje vamos destacar 3 pontos específicos. Polícia Federal vai questionar fala do governador do estado, Jorginho Melo. Fala racista. Está rolando em todas as redes nacionais deste país, evidentemente. Também iremos esmiuçar melhor a construção da unidade básica de saúde de porte número 5, essa construção feita pelo governo federal. E para finalizar, altas temperaturas, fortes chuvas destacam a falta de preparo dos municípios que são afetados com enxurradas e alagamentos. Chuvas pesadas sempre tem um tendão de Aquiles em Santa Catarina. Boa noite, Mário Cato. Boa noite, Castelli. Muito bom estar com você de novo. Mais uma conversa aqui no Pod Blue. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para todos que estão nos assistindo, né? E é importante aí a gente poder, assuntos importantes que tu traz aí na pauta de hoje, Castelli. Para começar, uma coisa que não deveria acontecer, principalmente no que se refere a um poder executivo, um governador do estado ter uma fala racista por conta da abertura da festa pomerana, destacar que o povo de Pomerode é um povo de pele clara. Isso foi, no mínimo, inadequado, mas ele vai ter que se explicar à Polícia Federal por essas falas. Isso pode, Cato? Não pode. E sabe o que não pode também? Eu vou fazer porque um parênteses antes, né, Castelli? Sabe que a imprensa passa pano pro Jorginho, né? A imprensa corporativa, ela sempre passou pano pros fascistas, né? Principalmente a imprensa local, que eu digo, do estado. Santa Catarina, muito difícil, né? E ela sempre tratou o Jorginho Melo nessas falas como um matuto, como homem do interior e que fala o que pensa e que por isso tem menos problema. Não, aí que está o problema, porque ele fala o que pensa e o que ele pensa é racista. Porque é inadmissível você achar que uma cidade é melhor ou pior porque a pele é branca. Eu não consigo aceitar tamanha barbaridade com que ele falou. Quer dizer que a cutis da pessoa vai lhe credenciar a ter um raciocínio, a ter uma situação mais adequada em relação a outros, é isso? Isso pode, Cato? Não pode, não deve. Assim, eu fico impressionado que aí a imprensa local passa um pouco de pano, porque isso deveria ser uma matéria de escândalo, tá? Era para a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado estar fazendo inúmeros questionamentos, convocar ele para dar explicação sobre isso. Era para a Polícia Civil daqui ter feito um inquérito sobre isso, porque racismo é crime, Castelli. Independentemente de quem ocupa e que cargo está ocupando. Independente se tu é teu chefe ou não. Porque se você, que é o agente da lei, policial civil, Ministério Público, e você vê um crime e você não abre inquérito, não faz a denúncia crime, você está incorrendo a um crime também, que é me fugiu o nome, Castelli. Quando você não faz o teu trabalho como órgão público, e a Polícia Civil daqui, o Ministério Público, fizeram isso. Bom, a Polícia Federal assumiu porque ele tornou repercussão nacional. Claro, uma fala na abertura de uma festa, que a festa pomerana, ela adquiriu porte nacional, porque muitos vêm ao estado, em particular, por essa festa, que começa sempre em cada começo de ano. E ele mandou muito mal, e ele tem que se explicar, no mínimo se explicar. Não, e aí não cabe explicação, Castelli. É crime, ponto, tá gravado. Responder. Tem que responder. Aí não é nem explicação, é responder. Lógico que ele, sendo o governador do estado, não vão, porque é um crime inafiançável, né? Então ele deveria estar preso. Só eu penso
de uma forma diferente. Não sei se você tem todo o direito, vocês têm todo o direito de discordar. Quanto mais elevado é o cargo, ele já era um senador, ele não começou na política ontem, ele não foi eleito para o seu primeiro cargo eletivo agora, ele já vem numa política de muito tempo, e ele é o chefe do Estado no que se refere à política de Santa Catarina. Então, a sua responsabilidade, melhor dizendo, é muito maior do que eu falar, do que você falar, do que você falar. Então, a responsabilidade tem que ser muito maior, e ele tem que ser responsabilizado muito mais do que uma fala minha, do Mário Cato, uma fala nossa. Sim, aí, mas essa responsabilização ele vai ter que aquela coisa, né? Vai passar vergonha de ter que prestar depoimento, de ter que responder, de colocar os seus advogados para responder disso. Conhecendo a justiça, né? E bem aquela foto onde desembargadores fazem fotinho no final do ano com Luciano Hang, mesmo sabendo que vão julgar ações que Luciano Hang é réu, e a nossa justiça se permite fazer isso, é lógico que a justiça também vai ser conivente um pouco com o governador do estado, o Jorginho Melo. Isso então, pode, Cato? Não pode, não deve, porque a justiça tem que ser cega. E cega, por que a justiça é cega, Castelli? Porque ela não tem que ver quem ela está julgando. Ela vai julgar todo mundo igual. E principalmente, ao julgar, não tem que ver a CUT de quem está sendo julgado. Exatamente isso. Então essa é uma coisa importante para a gente pensar nisso. Mas a justiça aqui no Brasil, em Santa Catarina, ela não é cega, ela olha muito bem. Então ela vai fazer, vai passar pano de novo, mas só do fato dele ter que responder e a repercussão que tem, acho que já é alguma coisa, mas ainda muito pouco do que deveria. Você citou no começo da explanação da repercussão da fala do Jorginho Melo, de que a imprensa local que digo, o estado de Santa Catarina, faz uma meia-culpa e é brando em relação ao Jorginho Melo. Mas ela não é branda quando o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente da República, fala alguma coisa até com menos dolo, e ela, acerta no meio. É porque a justiça, a imprensa tem lado, né? Aqui eu nunca... Você que é jornalista... Não deveria, isso não pode, cara. Mas assim, né, Cassiel, você que é jornalista há muito tempo, tem uma experiência enorme de vida no meio do jornalismo. É quase impossível que os meios de comunicação e os jornalistas não expressem um pouquinho da sua opinião. O que eu sempre fico pensando, né, Castelli, que você, como bom jornalista, em toda a tua carreira que tu teve, aí eu queria que eu vou agora fazer uma pergunta para ti, que você tem que se esforçar no dia a dia para tentar buscar o máximo da isenção. Um pouco das suas opiniões, das suas convicções como cidadão, você vai trazer nas suas matérias, mas você vai estar buscando a isenção. O que me deixa muito triste é que você deve ter visto quantos meios de comunicação e quantos colegas que você teve, que aí não acho que maus colegas, né, que colocavam essa busca pela isenção às favas, deixavam de lado, e aí falavam que faz. E o que me parece é que atualmente a imprensa ela estava fazendo questão de nem esconder isso. Ela aceitou um lado, sentou nesse lado e ela está trabalhando para um lado só. É que, bem na verdade, o jornalismo ele sempre tem que buscar N fontes, coisas básicas, né? Você não pode se basear para fazer uma matéria, para colocá-la num jornal ou no ar, baseado num relato. Tem que ser 2, 3, quantos tiverem. Isso posto,
por mais que você como profissional tenha isenção, você vai colocar a matéria como ela é, mas muitas vezes você vai estar barrado, você vai estar limitado, melhor dizendo, essa é a palavra, pelo editor-chefe, certo? Pelo o âncora, o jornalista-chefe, entendeu? Ele vai definir como essa matéria vai sair e se ela irá ao ar, entendeu? Uhum. E você tem a impressão de que agora, nos últimos 15 anos hoje de imprensa, que é um tempo onde você também se afastou, porque tu está aposentado, né? Sim. Mas a rigor a Cantilena continua mesmo. Mas não parece que a imprensa hoje tomou partido, tomou um lado de uma forma muito mais explícita do que antes? Eu acho que está um pouco pior, e eu te explico por quê, explico a vocês, amigos. Outrora nós tínhamos grandes redes jornalísticas, emissoras, tínhamos e ainda tem, mas já foi maior, em que quando estava o governo federal de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello antes, depois Fernando Henrique Cardoso, conforme o governo, e eles têm um percentual que eles podem colocar e colocam na propaganda das emissoras, e quanto maior a sua audiência, mais você abocanha, essa fatia é maior, né? Melhor dizendo. Isso posto, as coisas são divulgadas ou não, conforme a fatia que você recebe. Sim. Aqueles que não recebem, esse está falando a verdade. Está falando a verdade até para 2, porque ele está recebendo muito pouco ou nada, então ele vai dar pancada. E é por isso que a gente tem um papel fundamental, né, Casselli? E acho que a questão da internet hoje tem nos ajudado um pouquinho. Apesar da gente saber que todos os mecanismos hoje de comunicação, como WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, tem algoritmos para facilitar uma comunicação da extrema-direita hoje, e a gente vê hoje os movimentos que Zuckerberg tem feito, que o Musk tem feito, né? A gente ainda tem nesses locais pelo menos um acesso a chegar nas pessoas de uma forma um pouco mais fácil. E você sabe que os algoritmos, quando você fala algo mesmo que mentiroso, eles têm mais repercussão do que no momento que você vai falar a verdade. É uma coisa interessante, né, cara? Mas é porque tem algumas mentiras que as mentiras elas propagam mais rápido, né? Então isso não tem jeito. Por exemplo, a gente vai para o futebol, por exemplo, né? Quando eles falam que o Palmeiras tem mundial, isso todo mundo repete, tá? E não é uma verdade. Mas brincadeira com os amigos palmeirenses, mas assim, a gente sempre diz que as mentiras elas andam mais rápido. Sim. Tá? Mesmo que com pernas curtas. E qual é o problema? Que aí, para quem tem compromisso com a verdade, tem que ficar gastando tempo, mostrando argumentos para que a gente possa mostrar um pouco da verdade. E sabe que isso é perigoso, Casselli. Eu lembro de um caso que ele é chocante, assim. Aconteceu lá na Baixada Santista, em São Paulo. Uma senhora foi acusada injustamente de fazer rituais e matar crianças. Sim. O pessoal perseguiu essa mulher, lincharam a mulher, e só depois de alguns dias que descobriram que tudo que eles tinham falado dela era mentira. Então isso me deixa extremamente preocupado. Mas quando você vai estudar na história, aí vamos pegar 2000 anos atrás, mais ou menos, quando Jesus Cristo morreu, ele morreu com mentiras. E foi trocado, deram a população para salvar Barrabás,
torturaram e mataram Jesus Cristo. E tudo que naquela época, com requinte de crueldade, é bom que se fale. Tortura, né? Ele foi um preso político, porque o problema dele lá, e aí só fazendo um pequeno parênteses, né? Quando a gente pega na história, messias como Jesus Cristo tinham vários na época, que afrontavam, que tentavam ter seus seguidores, vários, mas quem afrontava os ricos, os poderosos, dizendo que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, quem falava em que tinha que doar tudo aos pobres, tá? Era Jesus Cristo. Ele afrontava o poder da elite. E você sabe que ele era o grande revolucionário. Jesus Cristo, como tantos outros, ele tinha problemas sérios com o cristianismo. Seríssimo. Com seus próprios seguidores, né? E aí ele é então condenado porque ele era um revolucionário da época, além de ser todo um ser iluminado, espiritualizado, né? Que a gente identifica até hoje disso. Mas por que eles foram atrás dele? Porque ele era um revolucionário. Para acabar o revolucionário, mentiras. E assim fazem. Porque ele estava afrontando o ganho de muitos, a locupletação de cristãos de alto poder, e ele estava incomodando seriamente. Quando ele, um dos únicos momentos que a gente vê Jesus Cristo em ira é quando ele vai ao templo e destrói os mercadores da fé, e destrói as barracas, as coisas, bom, enfim. Mas para falar de que a mentira se espalha rápido, e a gente tem relatos na história, vários relatos na história de todos os tempos. E, querendo ou não, os detentores do poder que querem manter sob domínio o povo através do medo, eles usam as mentiras, eles usam a fake news, eles usam o medo. E aí as pessoas com o medo do que está acontecendo, das mudanças, ou de que vai acontecer, e aí eles se deixam vencer pelo medo. Bom, mas só para das fake news, até hoje ninguém conseguiu provar e não irá provar o triplex, o famigerado triplex do Lula. Mas ninguém questiona os 52 imóveis da família Bolsonaro pagos em espécie. Aí tá tudo certo. Isso pode, Cato? Não pode. E sabe o que acontece, Castelli? Porque aí tem o papel da mídia. Vamos voltar para a mídia. Porque a mídia, ela aumenta, ela reverbera, ela amplia a mentira. Muitas vezes de forma tendenciosa, certo? Sim, porque o Paulo Henrique Amorim, ele cunhou um termo que eu acho ótimo, que é a PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Tá? Então, a PIG no Brasil, no caso do triplex do Lula, ela pegou uma mentira e ela replicou isso 1, 2, 3. Então ela foi ampliando, reverberando, tá? Fortalecendo uma mentira. Então, quando a imprensa, os formadores de opinião, que aí não tem caráter e são canalhas da imprensa, acontece o que aconteceu nisso. Porque as provas que a gente tinha no inquérito do Lula, eles não param em pé. Se a gente vai ver o cabedal de provas que mostram que o Lula não tinha nada do triplex, se avolumam em caixas e caixas e caixas. Mas agora que a mentira está lançada, ninguém quer mais ver as provas. Ir atrás de prova, traz prova para mostrar da contribuição da Marisa numa cota de um empreendimento na planta. Sabe por quê? Porque o comprar apartamento na planta é uma coisa bem de classe média, né? Porque o pobre não compra, não tem dinheiro. O rico paga à vista, não importa se seja 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, ele paga à vista. E a classe média, ele precisa pagar aquele dinheirinho lá no financiamento de pouquinho em pouquinho. E aí tem uns corajosos que vão numa construtora, ela faz a planta
E ela falou assim, eu vou construir isso daqui 2 anos. Se você começar a pagar para mim agora, quando ficar pronto, você fica com um apartamento. A Marisa comprou uma cota dessa e pagava o empreendimento na planta, que nunca recebeu. E o apartamento na planta era naquele prédio, que não era o triplex, mas eles foram mostrar o triplex pro Lula e pra dona Marisa, para mostrar assim, ó, você quer pegar a tua cota que tu tá pagando para ter o triplex, e aí vocês continuam pagando um pouquinho a mais? É isso, porque quando eu tenho num prédio que eu compro um apartamento de 2 quartos, eu quero e pago, sei lá, 2.000 a cota todo mês, se eles me oferecerem um apartamento de 4 quartos, eu vou ter que pagar provavelmente 3.000. E as delações premiadas foram uma tortura branca, né? O então promotor público federal, Dallagnol, e o juiz, o então juiz federal, Moro, caiu até a caneta se botou. Eles forjaram, ameaçaram, isso está provado, não precisa acreditar naquilo que falo, isso está colocado aos 4 ventos, de que essa criminalização de Luiz Inácio Lula da Silva foi feita de forma contumaz, foi uma coisa arquitetada. Sim, mas eu acho que era sempre o plano, né? Porque se sabia que Lula, depois de tudo que tinha acontecido com a Dilma, ele voltaria. Então, o golpe contra a Dilma foi o primeiro capítulo. E para que o golpe desse resultado, eles teriam que tirar o Lula das eleições, porque ele voltaria muito fácil, né, em 2019. 2020. E é isso que eles fizeram, né? Então era só o script, o roteiro que eles arquitetaram. Mas voltando à imprensa, eu acho que a imprensa tem infelizmente esse papel de aumentar as mentiras, e tem uma parcela significativa nisso. E tem o papel do que a gente está discutindo aqui, de não divulgar os absurdos. O que o governador de Santa Catarina fez numa fala criminosa, racista, a imprensa daqui tinha que estar reverberando, tinha que estar mostrando, porque é inadmissível o que ele falou. Mas ele é Até porque, se você colocar na imprensa, tem profissionais das mais variadas CUTs. Eu fico só pensando, né, Castelli, como deve ser difícil, às vezes, trabalhar na imprensa, observando o que o editor-chefe está fazendo, e você quer fazer uma matéria, ou que ele publique uma matéria que você já fez, e eles não publicam, né? Nos anos 80 e anos 90, muitas vezes você tinha essa licença poética, só que a responsabilidade passava a ser sua enquanto profissional, mesmo sendo subordinado a N instâncias. Em assumindo o risco, os donos dos veículos de comunicação seriam rechaçados e, por consequência, você seria responsabilizado. E se você não é um profissional de estofo pesado, você dança. Naquele exato momento você dança. Sem nenhum problema, nenhuma consciência pesada, nada disso. Mas voltando ao caso do Jorginho, Castelli, o Jorginho vai ser como um bagre, né? Que morre pela boca, né? Porque... Já é o segundo episódio em que ele participa, diga-se de passagem. Não, e teve mais um essa semana, né? Sim. Essa semana... E também será ouvido pela Polícia Federal. Tanto que o que caiu aqui na sexta-feira, e tem uma matéria que a gente cita aqui, né, que apareceu na sexta-feira passada, né, na sexta-feira da semana passada, Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o governador sobre as manifestações, né? Tudo isso na semana em que Jair Bolsonaro pediu a Moraes para ele autorizar a ida após a Donald Trump. E por que isso está linkado também? Porque o Jorginho Melo falou que o presidente nacional do PL conversa
cotidiana e rotineiramente com o Bolsonaro e não poderiam ter nenhum diálogo, nada, nenhum contato. Exatamente. Não podem. Porque a gente tem o processo dos atos. Valdemar de Costa Neto, estava esquecendo. Valdemar de Costa Neto, do PL e Jair Bolsonaro não pode se comunicar. E Jorginho falou que eles se comunicam o tempo inteiro, conversam o tempo inteiro. Conversam muito, né? Fala muito. Não podiam falar nem, não podiam dar bom dia nem um pro outro. Então, Jorginho Melo fazendo bobagem, um crime primeiro de racismo em Pomerode e depois uma entrevista entregando os passos. Onde ele fez uma delação premiada voluntária. Esse é o Jorginho Melo que todos conhecem. E infelizmente é nosso governador. Agora, só para fechar esse item, Cato, é uma coisa que eu falo cotidiana e rotineiramente. Não adianta você explicar aquele que não quer entender. Muitos fecharam questão no que se refere à extrema-direita ou aos vermelhos, os comunistas, a esquerda, sabe? É uma coisa, mal sabem eles, e já comentamos isso, o que me causa espécie são trabalhadores não sou racista, estou longe disso, o negro, o preto, trabalhador a favor de Bolsonaro. Isso, desculpem amigos, mas isso é impossível, isso não é, isso. Mas Casselli, tem um fator comunicacional que me chama a atenção. Hoje eu estava escutando uma entrevista, uma conversa, né, com o Nicoleles. E o Nicoleles morou 30 e tantos anos nos Estados Unidos, conhece como ninguém Estados Unidos, sempre teve um olhar social importante, um olhar progressista, né? E ele conversando com um jornalista, falando sobre as eleições também dos Estados Unidos. E ele fala do aumento de votos, tá, de homens negros no Donald Trump, sendo que você tinha do outro lado uma mulher negra disputando essa eleição. Então, esse fator da comunicação e que faz com que mesmo o oprimido, o explorado, vote no explorador. E sabedores, porque o Trump já esteve no governo e as atitudes dele eram extremamente racistas. Sim. Ele já esteve por 4 anos como presidente. É impressionante, assim, é como se os gatos votassem no cachorro. Né? Não vou usar rato para ninguém confundir nada, mas é como se os gatinhos votassem no cachorro. Eu utilizo sempre, o poste está mijando no cachorro. E é isso que eu não consigo, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que estudar na comunicação de uma forma um pouco mais profunda. Por que o oprimido, por que o explorado ainda vota, ainda apoia o explorador, ainda vota em quem está com chicote na mão? É como nós, pregos, ficarmos votando no martelo. Isso. Então, assim, Casselli, isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Ele tem a ver com a crise do capital. Quando a crise do capital, e aí todo mundo começa, porque essa sociedade capitalista que a gente tem hoje e que está em crise, porque a hegemonia estadunidense está em vias de... já ruiu. Não que os Estados Unidos deixe de ser uma potência, mas não vai ser o único. Hoje a gente já tem... E para eles isso é inadmissível. Hoje a gente já tem a China, né, economicamente, tecnologicamente, se contrapondo aos Estados Unidos de uma forma muito, mas muito forte. Tem uma organização dentro do Oriente Médio. Quando o Irã se aproxima da Arábia Saudita, que eram inimigos históricos, tá? Ele também mostra que lá tem um núcleo de poder diferente. Quando a Rússia consegue se contrapor
as questões que a OTAN vem empurrando contra ela e tiveram que fazer guerra, mas de qualquer forma, eles acreditavam que eles empurraram a Rússia para fazer uma guerra, Castelli, para quebrar a Rússia economicamente, tá? E o tiro saiu pela culatra, sim, porque a Rússia infelizmente entrou em guerra, porque eu não acho que a guerra seja o caminho, mas mesmo com a guerra, a Rússia não entrou em declínio econômico. Exato, e com todo o cerceamento que teve, e não foi pouco. Além disso, tem a junção dos BRICS, que aí ao juntar os BRICS com economias periféricas, mas que na junção dos BRICS se torna forte, a hegemonia estadunidense vai ruir. E ao ruir, o sistema capitalista também está ruindo. Olha o que acontece na Europa. Tá? O índice hoje de pobreza, de pessoas em situação de rua na Alemanha vem crescendo. Na França a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa. Coisas que a gente imaginava que a gente via só no Brasil. No terceiro mundo, Cristiano. Então, quando isso acontece também nesses locais, tá? A gente também começa a ter o quê? As pessoas achando que o caminho mais simples é o fascismo, a extrema-direita, o totalitarismo. Foi assim no início do século lá, quando emergiu o nazifascismo. E infelizmente ele está dando de novo voz a essa forma. E aí é uma necessidade nossa de colocar aqui no Brasil, para pessoas como um Jorginho Melo que está aqui, que vai ter oposição, que a gente vai poder combatê-los, né? Você deve ter visto e lido, justamente falando na Itália, um grupo, e não é pequeno, cultuando o nazismo. E não são só velhos, a grande maioria são novos, são jovens, independentemente da idade. Não saber o que isso representou para o mundo, em particular para a Itália, beira o absurdo. Sim. Eu acho que a gente tem uma guerra cultural, né? A extrema-direita fala sobre a guerra cultural e é porque a direita sempre usou isso. Os grandes filmes de Hollywood é isso. Quando a gente pensa quem ganhou a Segunda Guerra, Castelli, quando tu pensa em todos os filmes, a gente vai pensar nos bravos soldados estadunidenses. Que, a rigor, entraram nos 2 últimos anos da guerra, que foram 6 anos. Os 2 últimos, os Estados Unidos entrou muito a contragosto. Quem que entra na Alemanha, em Berlim, para tomar Berlim e acabar realmente forçar a rendição? Foi o exército russo. A União Soviética. Foi a União Soviética, o Exército Vermelho faz isso. Mas essa construção da história, eles desconstruíram isso para criar esse mito dos filmes de Hollywood. Então eu só dou esse exemplo porque aí a história fica tão fantasiosa que as pessoas começam a acreditar mais na história. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de ensinar a história de como ela realmente é. Tanto que no Brasil a gente ainda acredita que o Brasil teve independência. Não teve independência. Dom Pedro I, ele só falou assim, Portugal está lá, eu fico aqui, a gente agora é Brasil independente. Não, ele era o filho do imperador português. Que saiu de lá correndo porque Napoleão estava querendo o pescoço dele. Então a gente não estudar a história e não conhecer faz com que as crianças e os jovens não conheçam o que realmente aconteceu. O fenômeno que a gente teve no filme Ainda Estamos Aqui, que a grande Fernanda Torres foi premiada com um Globo de Ouro, o que eu escutei de muitos jovens, nossa, eu não sabia que tinha sido assim. Eles não sabiam que a ditadura tinha torturado, que eles não sabem o que é tortura. E olha que esse filme, ele nem mostrou o que é tortura. Talvez eles devessem ter visto Marighella. Marighella mostrou as torturas de uma forma um pouco mais cruel, mais crua, né? Em pequenos drops, né? Não, mas sim, abordou de forma mais escancarada. Mais nua e crua, né?
Então, acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em conhecer, em estudar a história. Você está sendo bastante condescendente, né? Porque o jovem, ele sempre foi, na sua grande maioria, alienado. Porque você não querer saber, buscar a sua história, não pode. Isso não pode, cara. Mas aí o que se tem na história que ensina nos bancos escolares, ele não é atrativo, entendeu? Porque o que me atraía em história, Castelli? Mas você acha que uma escola estadual, certo? Uma escola estadual de ensino fundamental vai colocar a história como ela é? Nunca, jamais interrogou. Mas nem estadual e nem a particular, nem municipal. Não. E deveriam. Porque o que me atraía na história e na geografia, porque eu sempre gostei dessas matérias, eram os meandros, descobrir qual era a verdade. E aí era muito legal conhecer algumas coisas que realmente aconteceu. E só que a gente vai precisar estimular um pouco melhor isso. Mas enfim, eu acho que a gente... Não querendo, porque nós temos essa mania de... o programa sempre é um novelo de lã, a gente vai puxando e as coisas já estamos... Daqui a pouco nós vamos para a Guerra do Paraguai. Eu estava até me coçando de chegar na Guerra do Paraguai. Mas o governador do estado, Jorginho Melo, tem que ser responsabilizado, porque o ato que ele... mas foi um negocinho... Não. Você comete um crime quando você rouba R$10 ou 10 milhões. O crime é o mesmo, não é a quantidade, é o ato em si. Sim. E racismo já está tão tipificado como crime que pronto, acabou. Se você tivesse cometido um ato racista, uma fala desse mesmo nível, certamente você estaria hoje bastante encrencado com a justiça estadual. Lógico. Provavelmente teria que ter pago fiança para sair de uma delegacia. Eu. Aqui as coisas só não andam contra ele, Castelli, porque olha só, porque quem investiga, tá, é funcionário dele, que não deveria ter uma isenção sobre isso, mas você sabe, e aí aqui em Blumenau, vamos retomar uma historiazinha agora bem recente. Meados de 2024, tá? Lá por mais ou menos julho, por aí, há uma investigação em curso de um contrato fraudulento de uma empresa de roçada que faz limpeza de quintal, tá? Com duas secretarias, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, a ponto de cobrar uma roçada de uma areazinha de 20 metros quadrados, que, cara, eu que não sou bom em fazer disso, faria em umas 4 horinhas, cobrando mais de R$2.000. Absurdo, um absurdo do valor dos contratos. Esse contrato, Polícia Civil, Ministério Público faz investigação, vão atrás de funcionários das secretarias e diz as más línguas de que o ex-secretário de saúde também foi investigado e teve na casa dele polícia para prender celulares, tablets, computador. Estava tipificado o crime. Está tipificado o crime. Só que esse ex-secretário, que era candidato a vereador, tá? Que era da base... Que se reelegeu e era da base do atual prefeito, que era da base do ex-prefeito, que era do mesmo grupo político do Jorginho Melo. Dizem as más línguas que chegou lá em Florianópolis e falaram assim: olha, não investiga mais, engaveta. Tanto que está engavetado essa investigação, tá? Que é uma investigação que, pelo que saiu na imprensa, extremamente enraizada, porque não esbarra apenas tão somente no secretário de saúde. Toda a estrutura administrativa, tá? Tanto que os boatos dizem, eu não posso comprovar, mas dizem os boatos que
Na investigação chegou numa das assessoras lá, uma funcionária de alto escalão da Secretaria de Saúde, e lá nos celulares e nos computadores dela encontraram provas robustas contra o secretário. Por isso que aí foi, então, investigação em cima do secretário. E aí esse Jorginho Melo manda engavetar. Se ele manda engavetar investigações dos parças, tu acha que ele não vai mandar engavetar uma acusação contra ele? Sem dúvida. Fica a pergunta. Que tão cedo não teremos a resposta. Agora, aproveitando que estamos meio que falando da saúde, não de forma tão saudável, renderam-se a muito custo. Blumenau e Indaial terão 2 unidades básicas de saúde porte 5. Estruturas que vão atender cerca de 500, tem suporte para atender 500 mil pessoas. Nos fale, você que é da pasta, você é um cara muito, além de ser médico, sanitarista, responsável pelo centro de atenção ao idoso, e tem toda uma história voltada à saúde. Nos explique melhor como isso vai funcionar, Cato. Primeiro, vou te contar informações do que a gente já tem, né? A atual gestão tem falado que não, o que a gente vai receber do governo federal é o que a gente tem hoje no AG. Tá? Então eles já desdenharam do que eles estão recebendo. E aí, para mim, falo que é uma indelicadeza, você ganha um presente do governo federal, do Ministério da Saúde, do governo Lula, que é uma unidade muito equipada, perdão, e eles estão desdenhando, dizendo que é o que a gente já tem. Só que essa unidade que vai ser construída aqui, tá? É uma unidade, eu vou até puxar a matéria aqui, tá? É uma unidade muito bem estruturada, Castelli. Só para você ter uma ideia, ela tem 19 consultórios. Você conhece o Agêdo Garcia? Sim. O Agêdo Garcia, sendo bastante benevolente, não tem condições de 1/4 dessa capacidade. E ainda estou sendo bem condescendente. Então, assim, ter 19 consultórios é um número de consultórios muito importante. Tendo consultórios odontológicos, médicos, equipe multiprofissional. Hoje, no você não tem 7, contando com os odontológicos. 19 consultórios. Então, assim, quem conhece a AG aqui em Blumenau vai contar quantas salas de atendimento tem, juntando com o odontológico, e vai comparar se chega a 19. Não vai chegar a 19. Segunda coisa, conforto para o usuário. Sala de espera para 72 pessoas. Quando eu olho a sala de espera, talvez uma das salas de espera maior que eu conheço é do AG do Garcia. No AG da Fortaleza deve caber umas 20 a 30 pessoas. No AG da Velha, talvez umas 30 pessoas caibam, tá? No AG do Baden-Furt era pequenininho. No AG da Itopava Central também não chega a 30 pessoas. Então é uma sala de espera muito maior, porque você precisa ter conforto. Você às vezes vai chegar lá porque não deu para marcar consulta, mas eu comecei com uma dor de barriga hoje à noite, tá? E eu vou chegar então amanhã de manhã lá no posto de saúde, talvez eu tenha que esperar um pouquinho para ser atendido. Eu preciso ter conforto. Então, sala de espera com 72 lugares, tá? Segundo, tá? Terceiro, uma sala ampliada para promoção de ações de saúde comunitária, estimulando a participação social e educação em saúde. O que é isso? É uma sala de reuniões, Castelli.
grande para que a gente possa trazer as pessoas para discutir a política pública em saúde na região, para discutir as ações comunitárias. Nos AGs, nenhum tem sala de reunião adequada. São salas pequenas, salas que estão sendo usadas para outras coisas. Geralmente se usa a sala dos agentes comunitários de saúde. Só que aí durante o dia eu não posso fazer reunião lá, porque eu preciso tirar o pessoal que está trabalhando. Então eu tenho uma sala de reunião pensado na participação comunitária. E aí o conselho local sai fortalecido, a comunidade tem um espaço para ela poder usar para suas reuniões, para estimular a participação social. E isso não tem em outros lugares, tá? Instalações apropriadas para conforto e integração das equipes multiprofissionais. A gente precisa de sala de reunião, porque se a gente vai discutir um caso... Não tem nenhum hoje. Não tem. A sala de conforto é o refeitório, que é uma salinha desse tamanho, que 4, 5... E quando tem? Não, tem. Mas é pequeno. Tem. É que é uma salinha no fundo, tá? De qualquer jeito, tá? E eu já vi muitas unidades de saúde, às vezes pequenas, com uma equipe, ter uma sala de refeitório maior que a G. Eu vou mais além. Eu já vi dependências de empregada doméstica muito melhor aparelhadas. Isso seria cômico se não fosse trágico. 3 salas de reuniões. Fora aquela da participação comunitária, 3 salas de reuniões para a equipe, com atividades de preceptoria e apoio à telesaúde. O que é telesaúde, Castelli? A gente pode, numa organização, daqui a pouco, eu lá do Centro de Saúde do Idoso, eu ter, e aí vai aparecer lá no Garcia, não sei onde que vai ser instalado isso, e vai ou o médico conversar comigo, ou até o paciente sentado do outro lado, eu poder conversar com ele. E por consequência, quando tem um paciente que tem condições difíceis de locamento, muitas situações podem ser resolvidas através da videoconferência. Perfeito, Castelli, perfeito, porque muitas vezes o que vai me impede na vídeo consulta é que se você diz que tu está com uma dor de barriga, eu preciso apertar a tua barriga. Mas se eu estou num local onde tem um colega meu que é um médico e que ele já examinou a barriga, eu falei assim, o que você encontrou no exame do... Seria, deixa eu ver se eu entendi. Vai ter um clínico geral, a rigor ali, e você, como especialista, ambos vão trocar experiências e informações, melhor dizendo, e as coisas podem ser resolvidas em 10 minutos. À distância, e sem o paciente precisar ir até o centro da cidade. O deslocamento que às vezes nem tem. Né? E pode estar essa vídeo... essa questão da atividade de telesaúde, eu posso fazer entre eu e outro médico, ou eu e o paciente mediado pelo outro médico. Então, tá tudo bem. Então, olha só a estrutura que tem. E é bom que se coloque, desculpe de interromper, que nesse momento em que o transporte coletivo na cidade é muito ruim, e eu falo muito ruim porque já foi muito bom, e é lamentável que o tempo passe e as coisas retroajam. Isso não pode, Cato. E a última coisa que uma unidade como essa que vai vir para Blumenau, presente do Ministério da Saúde, presente do governo federal, do governo Lula, é que nessa unidade vai ter que ter um anfiteatro para pequenas palestras, para grandes reuniões, porque às vezes eu preciso na comunidade fazer uma atividade sobre o diabetes. E aí eu posso colocar lá 30, 40 pessoas e fazer uma palestra. Colocar, por exemplo, porque a pandemia ela está aí. Essas doenças endêmicas, elas vão estar sempre aí. E você ter um aporte desse, um anfiteatro, pessoas ligadas ao Ministério da Saúde podem informar os profissionais daquela unidade de forma rápida. Também. Lógico, porque além de porque eu posso fazer para aquela região, chamar os profissionais daquela região para fazer uma palestra lá. Então assim, aí dizer que isso daqui que eu acabei de explicar como vai ser, já temos na cidade. A gente já tem na cidade, que é só uma questão, não, me poupe, né? Assim, é desdenhar de um presente que foi feito. E às vezes eu fico pensando, né,
Eu falo que é um presente, porque é para ver, né, o compromisso do governo federal com a cidade. Porque não importa que o partido, que o prefeito seja de outro grupo político da extrema-direita. Não importa tal, mas mesmo assim eles vêm trazer um investimento desse mote para cá. E aí, eles, de uma forma irresponsável, inacreditável, tá? Dizer que é o que a gente já tem, é desdenhar. Eles deveriam estar agradecendo. Não precisa agradecer de joelhos, que também não é para tanto. Mas tinha que ter a grandeza, Castelli, grandeza, e acho que eles não têm, de vir a público e falar assim, olha, a Prefeitura Municipal de Blumenau agradece esse investimento, é muito bem-vinda, tá? A gente precisava mesmo desse investimento para ampliar a qualidade. De cor partidária. Estão colocando partido, questões políticas acima do que a população anseia e precisa. Eles sempre fizeram isso, Castelli. Mas agora as coisas têm ficado cada vez mais... Quem tem essa grandeza de não utilizar as cores de partido para organizar a sociedade é o campo da esquerda, o campo progressista. A gente nunca pensou dessa forma e a gente sempre governou para todos. Por isso que mesmo quando a gente tem um governo como o Lula, talvez a nossa grande crítica do campo da esquerda seja que o Lula ainda governa para todos, que ele devia ter focado mais na questão agrária, ele devia ter focado mais na questão do transporte público, ele devia ter focado mais na segurança pública, ele deveria ter focado muito, mas ele ainda vai fazer todos os esforços que faz no planejamento e na economia para agradar ainda parcelas do setor mais rico. Ilha Pedrilho. Ilha Pedrilho. Né? E agora, como essa semana que passou, final de semana passado, nós tivemos chuvas torrenciais, onde o litoral catarinense, litoral norte, né? É o litoral norte, né? Agora eu peço ele pegou de Itajaí, ele pegou exatamente isso. Choveram 200 milímetros em questão de 10 horas. E os municípios, esses municípios que eu lhe citei, Balneário Camboriú e Itajaí, ficaram em verdadeiro caos. Até a grande Florianópolis sofreu consideravelmente. O grande detalhe disso é que esse tipo de situação, cada vez mais, já tínhamos abordado no programa anterior, e isso cada vez mais se tornará frequente. E os governos municipais e o estadual não estão preparados e pouco fazem para minorar essa situação. Sim, Castelli, eu acho que essa vai ser uma pauta muito comum aqui. Vai ser cotidiano e rotineiro. Tá? Quando a gente falou no programa passado, na semana passada, sobre os incêndios em Los Angeles, né? Imagina, né, um podcast de Blumenau para falar dos incêndios de Los Angeles, né? Você é muito abusado, hein, cara? Mas é porque está tudo interligado, né? Uma coisa que me chamou a atenção, tá? Eu, como falei na semana passada, que eu tenho esse hábito já desde a minha da juventude de acompanhar a meteorologia. Então eu acompanho alguns canais de meteorologia, tá? Acompanho a Metsul, que é de Porto Alegre, acompanho o pessoal lá do Peter Schauer e o Ronaldo Coutinho ali da Serra aqui de Santa Catarina, acompanho o Leandro Puchalski, que é aqui de Florianópolis. Desculpe, é que em 2023 teve um arranca-rabo do Puchalski com o Coutinho, a porradaria estancou ali, bonito, né? Mas é porque faz parte da ciência, né? E querendo ou não, quando você vai noticiar, eu sempre falo, né? Tem gente que faz mais alarde, menos alarde, tem gente que se dói por detalhes. São ego entre os cientistas e comunicadores ali. Mas eu acompanho todos eles. E o que me chamou a atenção, Castelli, é que ninguém conseguiu prever o que ia acontecer
em Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú. Ninguém previu, porque existe hoje os modelos que se tem, são modelos que você tem fotos de satélite, mas tal. Você me perdoe, por mais que eles possam antecipar aonde eu quero chegar, nenhuma ação, porque você antever que vai chover 200 milímetros é uma coisa, vai tirar carros, minorar prejuízos materiais, mas a situação ela não é feita na sua estrutura para diminuir essa situação que vai ser recorrente. Eu já ia chegar lá, porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem que ser muito... Você acha que eu sou furioso? Eu acho que sim. Eu até vou te indicar um psiquiatra para você tratar a tua ansiedade. Psiquiatra? Não seja psicofóbico. As doenças também da saúde mental, eles não têm nenhum problema, tá? Bom, mas brincadeiras à parte, né? O que acontece, Castelli? Para mim, assim, a dificuldade de prever dessa vez, quando a gente teve os desastres no Rio Grande do Sul no ano passado, tá? Foi previsto. Foi anunciado que ia acontecer, e aí os governantes de lá, tá, são culpados porque eles se omitiram. São culpados duas vezes, porque inclusive tinham recursos que eles deslocaram para outra situação. Então, aí a culpa é maior. Eu já vou chegar nisso. Isso não pode, cara. Não pode. E nesse momento agora, não foi previsto. Nenhum dos grupos que eu acompanho, nenhum deles, nem os mais alarmistas, conseguiu prever o que ia acontecer. O que a gente tinha de previsão do tempo era, se sabia que tinha uma bolha de calor lá no oeste, pegando Argentina, Paraguai, oeste do Rio Grande do Sul. Você até no programa, você previu, hein? Eu falei da bolha de calor, tá? E a previsão deles é que iam gerar condições para fazer as famosas... Ao final do programa eu vou dar o telefone do Cato, qualquer problema você ligue para ele, porque o Cato resolve. As famosas tempestades de verão, que era... Da Patagônia, não é isso? Que era para acontecer isso. Tanto que o interior do Rio Grande do Sul, no sábado, foi um dos locais mais quentes do mundo. É verdade. No sábado, porque passou de 40 graus, tá? Então, para ver como essa bolha de calor influenciou. Mas o que eles previam para cá naquele momento é que ia se formar tempestades de verão. Só que foi muito além de uma tempestade de verão. E a sensação térmica desse domingo que passou? Foi um negócio pesado. Então, o que me chama a atenção é isso. As mudanças climáticas também estão fazendo com que situações extremas se formem antes mesmo que os modelos de supercomputadores, porque tem um modelo, eles jogam os dados para computadores, e aí tem um modelo alemão, tem um modelo americano e tem um modelo europeu. São 3 modelos que eles usam para conseguir prever aonde vai chover mais, o vento, isso e aquilo. Nenhum dos modelos. O Puchalski falou no dia que mesmo rodando com os dados que tinham no dia da manhã de quinta-feira, não conseguiu prever o que aconteceu de quinta para sexta. Então, assim, o que me chama a atenção e aí eu fazendo toda essa roda para dizer assim, os eventos climáticos vão acontecer de uma forma imprevisível e de uma forma muito, muito extrema. Tanto que o extremo que aconteceu em Los Angeles, o extremo que aconteceu aqui, tá? Então, isso vai acontecer. Então, dito isso, vamos também à responsabilização dos projetos que se tem. Balneário Camboriú, Castelli. A Dubai brasileira? Dubai brasileira até o Paina 2, né? Porque quando a água bateu literalmente nas nádegas, eu ia falar, estavam pedindo arrego. Se a gente for olhar assim, Dubai brasileira, quando você pensa na engenharia, dos prédios, dos valores dos imóveis, a disputa de quem vai ter o prédio maior, com mais andares. E aí o que acontece, né? É uma cidade rica, porque os impostos que se geram
na compra e venda desses imóveis, o famoso ITBI, os impostos que se geram pelo IPTU desses imóveis, que é uma porcentagem do valor do imóvel, faz com que a cidade seja muito rica. Tão rica que eles fazem um mega projeto de alargamento da faixa de areia. Tá? É um projeto caríssimo. Que a mãe natureza, que muitas horas é madrasta, já arrancou e eles fizeram de novo e vai tomar outra vez. E eles não pensaram na estrutura da cidade. E esse é o grande erro do ex-prefeito de lá, que estavam 2 mandatos, 8 anos lá, com tempo e dinheiro suficiente para preparar projetos para drenagem das ruas. Por quê? Você sabe que tem algumas ruas e algumas localidades que estão um pouco abaixo do nível do mar. Então, quando o mar passa por cima, vai inundar. Quando chove demais, demora para escoar. Você não precisa nem chegar muito longe. Nós temos uma cidade como Balneário Camboriú, que deve ter agora 100 mil habitantes no seu cotidiano. Talvez. É difícil ter essa percepção. Eu acho que chegue a... Vamos colocar 80 mil habitantes, certo? No seu período normal. Que na alta estação, isso mais do que duplica. Chega a ter 10 vezes mais. Ó, no mínimo 4 vezes. Se você tem essa demanda, aí teve a virose. Não, porque a água do mar, vocês estão de brincadeira. Não, mas eu peguei virose, mas eu nem fui na praia, mas é evidente que você bebeu água. O problema está na água que é ofertada. Se ela não tem um aporte para tratamento, porque chegam 800 mil pessoas numa cidade que tem 80 mil habitantes. Aí vão uma semana, 10 dias, 15, tá 800 mil pessoas ali consumindo aquela água. Não tem vazão. Você entendeu? E a virose se passa também pessoa a pessoa, né? Então aí... Eu estou falando com um médico pouco experiente. Aí você tem... são questões sanitárias, né? Eu como sanitarista vou... eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento. Você não é muito qualificado para falar. Por que nós sanitaristas a gente olha muito para a população? Porque olha assim, os bairros mais pobres de Camboriú, que aí não é nem de Balneário de Camboriú, onde moram os trabalhadores em Balneário Camboriú. Lá provavelmente o esgoto não é tratado, a rede de água não é boa, e esses trabalhadores então têm condições piores sanitárias. Lá a virose também ataca, e aí por mais de que eu me cuide, às vezes pessoas que trabalham, um trabalhador que às vezes está lá na padaria, que está no mercado, que está no restaurante, ele precisa trabalhar, então ele não vai tirar atestado. Ele não vai tirar atestado por um desconforto gástrico, porque ele precisa do dinheiro. Principalmente em alta estação, que é onde eles vão até eventualmente ganhar um plus. Então, um garçom, um cozinheiro, tá lá trabalhando e não tá tão bem. E querendo ou não, por mais que ele faça a higiene da melhor forma possível, a chance dele se contaminar, porque passa pelas fezes, tá? E por consequência contaminar é inevitável. E aí ele pode contaminar o alimento. Também se sabe que nesses locais, às vezes, de restaurantes e tudo mais, a higiene dos banheiros não é dos melhores. Por mais que o restaurante seja até bonitinho, chique, não sei o quê, mas quem vai limpar o banheiro no final do turno não é alguém do serviço geral. Às vezes botam lá o garçom para limpar. Você já viu a cozinha, quando a louça é para ser lavada de restaurante bons, inclusive? Não vou entrar nem no médio. Você já chegou a ver, não? Não. Se você ver, você não... Enfim, é complicado. É difícil, né? Então aí tem toda essa questão dessa contaminação pessoa a pessoa. Além disso, Castelli, a gente sabe que a exploração imobiliária
que joga as pessoas para lá e para cá, galopante. Tá? Galopante. Muito dos imóveis em Balneário, em Camboriú, tá? Ou em todo o litoral do Brasil, é assim, igual, nas cidades também. Sim, isso já é, tá? Não só Balneário Camboriú, meia praia, Itapema, a coisa tá... Aqui em Blumenau eu participei de um evento sobre a habitação social que teve aqui. E num dos seminários que teve ano passado, um líder comunitário aqui da rua Araranguá ficou teimando comigo, e olha que eu sou teimoso, né? Ficou teimando comigo que tinha esgoto encanado lá em cima. Eu falei, não tem. O projeto, que é uma farsa aqui do esgoto aqui da cidade, ele só passa nas maiores ruas e nas ruas planas. Quando chega nos morros, o esgoto não sobe. Mas eu falei assim, mas a gente liga no encanamento. Eu falei, qual encanamento? É o encanamento da BRK? Ai, não, eu acho que é da água pluvial, água da chuva. Então eles ligam o esgoto no encanamento da água pluvial, tá? Ou eles fazem a fossa séptica, que é por sumidouro, mas isso infiltra na terra. Sim. Com o adensamento populacional, com tanto de material... Vai contaminando o lençol freático. Vai, perfeito. Então, isso acontece também em Balneário. E quando a gente olha pelas ligações clandestinas e vídeos, mais vídeos, Castelli, sim, vários assim, eu mostrei para algumas pessoas da água preta na orla de Balneário Camboriú. E aí você via os transatlânticos. Para não falar que é assim. Umas coisinhas roliça, marronzinha, bem formada, tá? Muito detalhe. Boiando na água. Parabéns, hein? Tá? É porque a gente, quando médico, também tem que prestar atenção nas fezes. Parabéns, cara. As fezes são bem formadas. Se você estiver fazendo a sua limitação nesse exato momento, eu peço desculpas pelo... Mas é que é importante saber o formato Sim. das fezes. Então a gente olha, né? A gente olha também, faz parte, né? Boiando também, então, lá. Então, assim, esgoto de maneira irregular. Esgoto que vai para sumidouro e vai contaminar lençol freático. Ligações clandestinas. Esgoto nas comunidades mais pobres não tratados e que vão contaminar as pessoas, e isso vai levar à contaminação pessoa a pessoa. É um caldeirão de acontecer o que fizeram. Então, não fazem uma estrutura de cidade, não fazem uma estrutura para lidar com... E só ficam pensando na praiazinha para conseguir... E para piorar isso tudo, vai falar, mas no verão passado não teve, mas com esse calor cada vez mais escaldante, que ajuda, é um fator que é complicante para essa situação que você acabou de mencionar. O calor, como nós estamos vivenciando, e a tendência é que seja daí para pior, é uma fonte inesgotável de caos. Castelli, hoje a gente chegou aqui nos estúdios do Pod Blue. Primeira coisa que a gente fez foi ligar o ar-condicionado, porque estava insuportável o calor. Eu me senti em Senegal. Tá? Castelli, a gente chegou a uma marca de 1,5 graus acima da média antes da Revolução Industrial. Quando se pensava nessa marca, lá no Acordo de Paris, há quase 20 anos atrás, se imaginava que isso seria o limite do que a gente ia conseguir. A gente está quase um ano atingindo isso, então ela se estabilizou. O que eu vi um pesquisador do clima falando, tá? É que se imaginava que com o El Niño que teve ano passado, acabou ano passado o El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico. Era o Ninho ou era a Laninha? É o Ninho. Então, o aquecimento das águas do Pacífico... Então, vai vir a Laninha. Com o aquecimento das águas do Pacífico, a temperatura sobe um pouco. Então, eles imaginavam que podia ser até uma influência do El Niño. O El Niño acabou, a temperatura se manteve, a gente está entrando na Laninha, está estabelecida. Está vindo a Laninha? Já estamos com a Laninha, que é o resfriamento da água do Pacífico, e a temperatura continua alta. Então a temperatura, o acréscimo da temperatura não teve influência nem do El Niño nem da Laninha.
Então hoje se diz que se a gente zerasse a emissão de carbono hoje, só em 2100 a gente começaria a reduzir a temperatura. Eu achei que seriam nos próximas 3 décadas, mas é mais. Seriam 5 décadas. Zerando agora 70 décadas. Nós estamos em 2025. São 75 anos para a gente começar a baixar a temperatura, a gente zerar essa emissão de carbono hoje. E a gente não vai zerar isso. Então, eu repito, Castelli, por que a ecologia vai ser um tema constante aqui? Porque, para mim, é muito claro, a gente passou anos, décadas, tentando conscientizar o trabalhador, a trabalhadora, sobre a exploração do capital em cima do trabalho deles, tentando denunciar o quanto que essa exploração matava homens e mulheres para que alguns enriquecessem. Só que, infelizmente, a gente perdeu essa guerra da comunicação, como a gente falou lá no início da nossa conversa. Mas o capital também explorou o planeta para que alguns enriquecessem. Explorou e continua a explorar. E todos vão pagar, principalmente os mais pobres. E aí não tem comunicação que negue o que aconteceu em Balneário Camboriú, em Florianópolis. Florianópolis foi um caos. Eu vi carro boiando pelas ruas com uma chuva de verão. Não é chuva de verão, não foi nenhum grande evento tal, é que realmente os eventos climáticos estão ali e elas são frutos, Castelli, da exploração capitalista do meio ambiente. É fruto, sim, dessa exploração desordenada. Crescimento desenfreado, nada planejado. Custe o que custar. É o que acontece em Balneário. Para que tem que ter aqueles prédios enormes? Aquela cidade, para mim, assim, com todo respeito a Balneário, quem gosta de Balneário, aquilo para mim é um caos. Porque muita gente... Como é que eu vou para uma cidade que não tem água quando tem mais gente? Como é que eu vou para uma cidade que para comprar pão tem que ficar 2 horas na fila? Ou eu vou para uma cidade que eu não tenho no calçadão sol a partir das 4 da tarde porque foi tapado pelos arranha-céus. Então, assim, e tudo isso porque tem que ter a disputa com Dubai para ter apartamentos, prédios cada vez maiores, para ter apartamentos que se vendem por 20 milhões, por 7 milhões, por 10 milhões, para ser esse fetiche do capital, de gente postando coisas no celular, de carros aí, aquele que passa Lamborghini, que passa Ferrari, que passa tal. Que bobagem, cara, é uma coisa assim. Então, assim, ó, mostra que a gente perdeu uma batalha e que a gente agora vai ter que recuperar em muito e começar agora o nosso trabalho a mostrar que o sistema capitalista, que tanto explorou os trabalhadores e as trabalhadoras, explorou também o planeta. E agora todos vão pagar. E cabe, para encerrar, Cato, cabe a nós não ficarmos apenas falando, eu te disse, eu te avisei, Não, ainda há tempo. 75 anos, eu acho que nós estaremos aí produzindo ainda nossos últimos podcasts nesse... Seu garoto, eu otimismo é tudo na vida. Não, a gente vai estar... Não, produzindo podcast não, eu acho que até 2000 estaremos dominando o podcast do mundo. 2070 a gente pode estar aqui ainda, não tem nenhum problema, tá? Mas acho que a gente tem uma luta assim, importante, a gente tem que preservar. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo e eles mostrando sobre 2 experiências, uma na China e outra na Índia, aonde eles levaram água para regiões desérticas e eles estão conseguindo desenvolver áreas verdes no deserto.
A China, por uma questão de ligação, a China tem um território muito grande, mas uma boa parte desse território é um deserto, o deserto de Gobi. E ela tem uma região importante que ela não tinha uma ligação terrestre, porque passa no meio do deserto. Então ela fez uma ferrovia e uma rodovia. Só que para proteger elas da questão dos ventos e tal, eles fizeram uma faixa verde para um lado, uma faixa verde para o outro lado. E eles começaram incrivelmente levando coelhos para lá, porque ele come muita coisa que tinha lá, se virava, e ele produz fezes muito nutritivas. E aí eles conseguiu adubar o solo. Você voltou de novo com o assunto, você tem problemas, como não é possível. E aí também levando técnicas agrícolas, eles conseguiram trazer uma área verde, e eles hoje têm uma rodovia, uma ferrovia que liga duas regiões da China. Na Índia eles levaram para uma área desértica, mas é uma questão de plantio, cultivo. Então eles estão cultivando e conseguindo ter para a Índia um cultivo maior de alimentos. Porque a Índia não é um país tão pequeno, mas uma população gigantesca. Então evidentemente você não tem áreas de plantio grandes. Não tem mesmo, lamentavelmente. Então, para ver que é possível, né? Aqui a gente vai ter que reconstruir espaços, reflorestar espaços degradados da Amazônia, que foram já... Podíamos aproveitar o Chile, você sabe disso tão bem, ou até mais do que eu, você sabe que o Chile é uma tripinha, né? E apenas, então somente 7% do Chile é solo, estamos fugindo do termo? Cultivável. Sim. E o Chile é né? O Chile é uma tripinha. E 7% dessa tripinha é cultivável. E ali é um dos maiores exportadores de fruta da América do Sul. Sim. Então, acho que é uma coisa importante aí para a gente pensar. Tem solução? Pod Blue também é cultura. Então, por isso que é tão importante a gente se dar conta, né, das questões climáticas. É uma discussão que a gente vai ter que... Vai se tornar pauta cotidiana e rotineira aqui do Pod Blue. Quem não está acostumado a discutir isso, a buscar informação, se acostume, porque... É para o seu bem. É essencial. Até por falar nisso, amanhã vai ter... Amanhã não, no dia 20 agora de janeiro... teve uma conferência aqui da região, então importante a gente começar a ficar atento a essas agendas e também participar. Castelli, aí só para pegar agora um último parênteses, né, e para ver como as coisas às vezes são importantes, né. Aqui em Blumenau está acontecendo uma coisa que é um absurdo, né. Existe um parque municipal, que é o Parque São Francisco, que é atrás do Shopping No Marte, tá? Que era uma área que foi cedido pelo Congregação São Francisco, né? Dos franciscanos. Na década, isso, lá na década de 80, 90, né? E foi construído o parque. Ali o parque ele foi... foi recuperado, tem uma fauna, uma flora bem exuberante. Que aconteceu? Eles liberaram a construção de um condomínio ao lado, no topo do morro, tá? Que vai de uma forma bem importante impactar dentro desse microambiente, né? E, cara, a gente teve junto, né, numa audiência pública dessa, cara, eu fiquei, assim, impressionado com o padre, e aí, com todo respeito a todos os padres, a todos os pastores, né, mas o padreco que estava lá, esse era um padreco, ele veio falar do acordo que eles fizeram e não sei o quê, e que eles tinham que honrar o acordo, porque por isso que vão construir, permitir a construção lá. Eu fiquei pensando, se ele é franciscano, o acordo principal que ele fez quando ele, né, vestiu a batina era com São Francisco, né?
que era defensor dos animais, das matas, né? E fazia voto de pobreza, mas acho que esse acordo ele esqueceu. Ele também tinha um acordo, quando ele se tornou cristão, do acordo com o que pregou Jesus Cristo, né? E eu acho que ele esqueceu também desse acordo. Eu acho que ele só lembrou do acordo que ele fez com a construtora. E para mim isso foi, assim, vergonhoso, a fala daquele padreco lá. Eu não lembro o nome dele, espero que ele não... Também ele não pode fazer nada para mim, que eu não sou católico mesmo, então ele pode me expulsar da igreja, que eu já não sou da igreja dele mesmo, então eu posso falar mal dele, porque a gente tem muitos na igreja católica que eu respeito, muito mesmo. Mas a fala desse senhor, que ele fez isso para justificar a construção de um condomínio lá, foi uma coisa mas muito escrota. Você quer dizer que ele diz a você que faça o que eu prego, mas não faça o que eu faço? É basicamente isso. Eu fiquei impressionado, que eu acho que ele está mais preocupado com o acordo com o capital financeiro, que para mim é a especulação financeira. Sim. E tal, e o quanto que vai impactar aqui em Blumenau isso, né? Porque a gente tem ainda... É uma cidade belíssima, né, Casselli? Eu gosto muito de Blumenau porque as matas que a gente tem... A gente tem uma cidade no meio da mata. E isso faz toda a diferença para Blumenau, e é uma cidade que pode, às vezes, conseguir suportar melhor a questão do aumento das temperaturas pela mata que a gente tem, né? Mas enfim. Mas a coisa está ficando cada vez pior. Mas seguimos, né? Eu acho que é isso. Cato, estamos finalizando mais um Pod Blue, lembrando que essas pautas que finalizamos esse programa de hoje, ela vai ser, infelizmente, e eu falo infelizmente porque essas pequenas e grandes catástrofes vão estar sempre nos rondando, lamentavelmente. Então é inevitável que ela se torne uma pauta rotineira aqui do Pod Blue. Casselli, hoje é um domingo, a gente está gravando o programa que vai na quinta-feira. Você vai entregar, eu estava tentando esconder até agora, mas você não se contém. Parabéns, cara. Não, mas todo mundo já sabe, não adianta esconder o que todo mundo já sabe. É que eu também não me contenho para dizer assim que hoje o Corinthians acabou de ganhar no Paulistão, então é um time que... E ninguém perguntou nada. A 11ª vitória seguida de um time, e olha que a gente pode bater um recorde, tá? Que é do Vasco. De maior número de vitórias consecutivas. Que é do Vasco. E por falar em Vasco... É bom ver isso, velho. E hoje é um dia que tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma grande semifinal. É uma semifinal importante, né? Vasco e Flamengo. Vasco e Corinthians, Tosco. Não. Sério? Não é Vasco e Corinthians. Você é totalmente fora da casinha, é impressionante. Vasco na copinha. Vasco e os Gambás. Você é totalmente desinformado. Você, como médico, é um péssimo torcedor. Impressionante. Às 21h30 de domingo, e vocês vão estar assistindo isso na quinta-feira, vocês já vão estar acompanhando o Corinthians. Na outra quinta-feira, ainda em tempo, eu provavelmente estarei montando a galope em Mário Henrique Cato. Tá. E lembrando que sábado, já que ele entregou que hoje é domingo, nós estamos gravando, e nós estamos gravando, pode ver como vocês têm importância, e importância nós damos a vocês. Nós estamos num domingo, num calor senegalês, gravando o podcast. E isso posto, sábado passado, também conhecido como ontem, participei da Copa da Praia, em Itajaí, jogando com o meu time do coração, e jogando agora pelo Marcílio Dias, sou atleta do Clube Náutico Marcílio Dias, e fiquei em 6º lugar, em 20 participantes. Não fui para as finais porque eu sou completamente incompetente, não cozinho galo, não jogo com regulamento debaixo do braço e paguei para ver. O Castelli, para quem não conhece, ele é atleta do futebol de mesa e talvez um dos grandes
no Brasil, de indutores do esporte, porque em Santa Catarina é talvez um dos maiores, não em tamanho. Eu sou o fundador da Federação Catarinense. Importância. Você é palhaço, importante. E aí, então, meus parabéns aí, Castelli. Primeiro, por estar induzindo um esporte, né? Segundo, por ser essa pessoa aí que tão preocupada aí, tão que empenhada aí pelo esporte aí, né? Parabéns aí. Agora ele é atleta do Marcílio Dias, né? Marcílio Dias de futebol, que tem o seu departamento de futebol de no final do ano passado, só para vocês não saberem, tem uma disputa pelo passe do Castelli e o contrato beirou aí a cifra de milhões de euros aí para poder ir para o Marcílio Dias, né? Então o Marcílio Dias pagou o passe aqui do Gato Verde. É que na verdade, como estava próximo da janela e eu já tinha feito como é que tem aquele contrato de gaveta, assim, que você, no fim já estava findando o meu contrato com o Vasto Verde, então eu fui liberado sem custo nenhum para o Marcílio Dias. Então não teve pagamento aqui, não foi milhões? Exato. Tá bom. Castelli, parabéns pelo torneio aí, e semana que vem estamos juntos. Olha, eu sempre demoro para falar disso, né? Curtam, compartilhem, comentem, tá? Tem que comentar, ajuda bastante aí para que o algoritmo jogue a nosso favor, a seu favor, a favor de Mário Henrique Cato e esse nobre escravo que lhes fala. E convide os amigos a também escutar disso. Porque afinal de contas você não pode sofrer sozinho, você tem que chamar outras pessoas para sofrerem com você. Não diga em sofrer, porque aqui a gente faz com tanto amor e carinho. É um sofrimento gostoso. Um abraço para vocês, até depois.